Olá! Estamos de volta. Ai, a minha voz falhou. Por breves momentos a minha voz falhou, mas estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Pois é, na primeira parte tivemos a Wedding Clinic com a Patrícia e a Diana. Tem uma loja No Seixal. no Seixal com vestidos de noiva Low e não cost. só que é só artigos para mulheres Sim. e vai até 650 euros. Digam lá que não é uma pechincha por um vestido de noiva. É fantástico. E então, é barato, low cost, mas tem qualidade à mesma. Sim, são muito bonitos. Nós temos a ver algumas fotos e são mesmo lindos. Lindos. Portanto, o Wedding Clinic tem esse site, tem o Facebook. No Facebook poderá encontrar os contactos, a morada da loja. Portanto, não perca esta oportunidade. Você que já está a planear o seu Ou casamento. se quer um dia casar, já tem onde ir procurar. Ora, Ou se conhece um filho, uma avó. Uma avó. Sim, uma avó também pode-se casar. Todos Toda estão a gente, tempo para casar. Todos estão a tempo para casar. Se conhece, já sabe onde ir procurar um vestido. exatamente. E nós trazemos fantásticas convidadas Nós ao nas nosso conversas tem sempre programa. um fio condutor. É sempre assim um fio condutor. Primeiro foi vestidos de casamento e agora vamos falar. Vamos sobre falar casamentos. sobre casamentos. Pois é. Vamos então apresentar... o nosso número de telefone, 21908-986. Ligue. Ligue, não perca esta oportunidade. E vamos então apresentar a nossa segunda convidada, Yolanda Granha. Olá, boa tarde. Seja boa bem-vinda. tarde. Obrigada, desde já agradeço o convite para participar no programa, é um prazer estar aqui. Obrigada a nós por ter aceito o convite. Olha essa. Por este É um prazer. espaço, hoje vai ser uma conversa muito agradável. E a Yolanda vai falar sobre o quê? Falar sobre casamentos, não é? Na continuidade daquilo que está a ser aqui retratado, de uma forma mais global. Há pouco era mais à volta de vestidos. No meu caso, devido ao blog, é um bocadinho mais genérico, inclui tudo aquilo que está à volta de um casamento, que se trata, no fundo, de várias áreas de negócio, não é? Porque um casamento envolve toda uma preparação, desde o pedido até ao altar. Pois é, e assim vão ter a ajuda da Yolanda. Sim. Muito Dá bem. umas dicasinhas. Mas vamos conhecê-la. Sim, mas para conhecer como é que era a Irlanda. Já quando era sabia, pequena. nós íamos, E? já sabia que íamos conhecê-la. Sim, deduzi que sim, que tivesse um bocadinho de curiosidade, não é? Sim, mas um bocadinho que já era Conversas assim. de mulheres, não é? Mulheres, Exatamente. Conhecer tudo. Como é que era a Yolanda quando era pequenina? Uma menina muito sonhadora, muito romântica, tímida. Digamos que ao longo dos anos acabei por sofrer um bocadinho de metamorfose, não é? Porque acabei por tornar uma pessoa mais firme, mais extrovertida e até bastante comunicativa, algo que quem me conhece lá atrás não identificaria tanto naquela altura. Então era aquela menina que ficava no canto, sentada, exatamente, calminha. exatamente. Então não brincava muito com outras pessoas. Brincava, mas era uma menina bastante reservada, pronto. Também devido a uma série de fatores, nomeadamente eu fui adotada com 3 meses, pronto. Na altura fui para um meio assim um bocadinho pequenino e acabei por sofrer assim umas situações de bullying e tudo. E numa criança que é pequenina acaba sempre por afetar um complicado. bocadinho depois o comportamento. Sinceramente, olhando lá atrás, acho que tinha a ver com isso, não é? Mas depois, conforme vamos crescendo, vamos ganhando outro tipo de estrutura mental para dar a volta à situação e nos tornarmos um bocadinho diferentes. Essas situações, obviamente, ajudaram-na a crescer e a também tornar-se mais Sim, forte e firme, como faz estava a parte dizer. daquilo que é a minha história hoje em dia, da pessoa que eu sou hoje, não é? Muito bem. E onde é que nasceu? Eu nasci no Porto. Sim, dá para ver. Eu nasci no Porto, embora pronto, a minha família biológica seja de Gerês, só recentemente é que conheci algumas pessoas e, portanto, morei nos arredores de Espinho, cidade à beira-mar, não é? Praia. Então tinha sido Tudo a aquilo que praia eu lá ao gosto. pé. Pronto, logicamente que continuei sempre assim bastante presente pelo Porto, faço grande parte da vida por lá, estudei e tudo, e portanto, tenho uma ligação muito forte ao Porto. O que é o Porto? O que é que está no Porto que tanto gosta? O Porto é uma cidade que fascina. Acho que nós vemos até pelo turismo, não é? É um destino fortemente turístico e, portanto, é uma cidade que tem alguma magia, o Rio Douro, toda aquela parte histórica. É um misto que, sem dúvida, torna uma cidade muito especial. E já para não falar, claro, que as pessoas de lá são extremamente simpáticas e temos boa gastronomia. Sim, a gastronomia Não é é? verdade. A gastronomia é verdade, sim. Então, e como é que era na escola? Gostava da escola? Sim, sempre gostei. Fui uma menina sempre empenhada, sempre com objetivos de ir mais longe.
Até foi uma situação que já me falaram que era curioso, não é? Porque muitas vezes, quando esta primeira experiência, mesmo em relação ao bullying e tudo acontece, há uma tendência a haver um afastamento da escola. Mas no meu caso isso nunca aconteceu. Eu fui sempre uma pessoa bastante firme nos meus objetivos, sempre projetei que gostaria de ir para a faculdade. Principalmente aquilo que mais me movia era ajudar os outros. E então fez com que, apesar de eu até ter alguma capacidade para várias áreas, nomeadamente artísticas, fui uma pessoa que sempre gostou de escrever, escrevia poesia e tudo, mas quando eu tive de optar foi o cabo dos trabalhos, não é? Porque eu gostava de várias áreas diferentes, gostava exatamente de áreas humanísticas, de comunicação, mas também de ajudar o próximo, e então acabei por ter uma ligação mais forte para a área da saúde. Acabei na Faculdade de Saúde e fiz licenciatura mestrada em análises clínicas. Muito bem. Sim. Muito interessante. Sim, tinha Não tantos está muito gostos. relacionado, não é? Não está interessante. Mas é bom pensar saber. alguma coisa de comum nestas duas coisas. E então porquê? Porque na área da saúde, mais do que nós gostarmos da nossa profissão, não é? E de servir o outro, isto no fundo é ajudar. É ajudar as outras pessoas. sim. São pessoas que estão em situação debilitadas, não é? Mais fragilizadas, e que nós conseguimos ajudar a ter o bem-estar. Por outro lado, na área dos casamentos eu estou a ajudar, mas numa das melhores fases da vida. Sim, que é uma Pessoas área estão- feliz, não há, Exatamente. ao momento não há tristeza nesta área. Exatamente, e cria-se aqui uma partilha muito grande e ajudar o próximo na mesma, mas de uma forma um bocadinho diferente. Mas se formos a fazer esta analogia, tem alguma coisa de comum em si. Tu é que decidiu de seguir análises clínicas em si? Pronto, eu na altura tinha de escolher uma área da saúde, porque era o que realmente me puxava. Não seria análises clínicas a minha primeira opção, seria fisioterapia, pronto. Mas na altura que eu fui para a faculdade já estávamos numa fase um bocadinho para entrar em crise, desemprego, aquelas situações todas, e fisioterapia era uma das áreas mais lotadas. E, portanto, eu tendi a ir para análises clínicas, que era uma área menos explorada, era um curso mais recente, e porque sempre fui uma pessoa, pronto, apaixonada por tudo aquilo que é patologia, perceber o que é que se passa no organismo, porque é que acontece isto, porque é que aumenta aquilo, e, portanto, tornou-se uma área extremamente interessante para eu investir. E como é que foi a faculdade? Gostou? Gostei, adorei o curso, achei que realmente foi um curso que mexeu as medidas, principalmente na parte da teoria, tudo aquilo que é patologia, nós temos de saber muito. No dia-a-dia, não era bem aquilo que eu pensava, porque, no fundo, nós acabamos por ter um contacto direto com o doente mais na fase de colheitas. Posteriormente, vamos para um laboratório que parece um bocadinho fábrica, não é? Sim. Perde-se um bocadinho aquela área humana, não é? No fundo, estamos ali com os colegas, mas estamos confinados a um espaço que parece um bocadinho uma fábrica de análises. Pronto, e então, de facto, aí já não foi aquela sensação de que realmente fosse aquilo que eu estivesse à espera. Pronto. Embora continuasse, logicamente, a gostar do curso. Depois foi toda uma sucessão de acontecimentos, não é? Fui procurando trabalho, entretanto não estava muito fácil, tal como eu, muitas portuguesas passaram por isso, e portugueses, não é? Sim, Que sim, acabaram sim. o curso. Acabei numa altura um bocadinho má, mas decidi que tinha de ir com isto para a frente e então investi no mestrado. E fui fazer um mestrado para aprofundar conhecimentos, mais na área transfusional. Pronto, uma coisa muito específica, adorei. Aquilo era fascinante, realmente fiquei a saber muito mais. Em termos de trabalho propriamente dito, não é? De contratos, é que não foi muito fácil. Passei aquela fase que muitos licenciados passam, de procura constante de trabalho, em que, no fundo, acabamos por passar por contínuos estágios voluntários, não é? Com a promessa do contrato, Sim. que nunca mais vem, que tarda e nunca mais vem. E, portanto, os anos foram passando até que, a dada altura, não é, com o avançar da idade, eu tinha de dar um rumo à minha vida e não podia continuar assim. As melhores propostas que tinha tido eram a recibos verdes. Não me pagava sequer os gastos combustíveis para me deslocar e, portanto, acabei por ser comercial na área de imobiliária. Mas, mais uma vez, pronto, aquela situação de troicas e companhias, eu apanhei essa situação. E pronto, os clientes começaram a ser escassos, até porque comprar um apartamento é algo que exige um muito investimento elevado. E, portanto, no fundo, esse negócio foi dos que mais estagnou, foi dos primeiros a estagnar. Notou-se perfeitamente isso. E, a dada altura, eu fiquei desempregada. Pronto. E fui procurando trabalho em diversas áreas diferentes.
numas não dava porque tinha habilitações a mais, não é? Sempre um bocadinho chato quando se habilitações. Exatamente. Olhava-me para o currículo, ai não, mas também se eu escondesse também perguntavam o que é que se tinha passado nos anos para trás. Portanto, fui passando ali um bocadinho um dilema. Os anos foram decorrendo, não é? Entretanto, eu conheci o meu marido, já namorávamos e tudo, ainda nessa fase que eu estava a trabalhar e que fiquei desempregada. E o meu marido decidiu, olha, com a nossa idade, com o tempo que nós namoramos, vamos morar juntos. Vamos fazer vida conjunta. E assim foi, fizemos vida conjunta e eu tinha o sonho de casar. Era um sonho que era só meu, não era dele. Porquê? Porque ele não queria casar? Ele é agnóstico, no fundo, ele foi batizado, mas não tem crença absolutamente nenhuma na igreja, isto nunca lhe disse muito. E, portanto, era um sonho que era só meu, mas o qual ele esteve disposto a partilhar, porque sabia que era importante para mim, que era algo que eu tinha idealizado. Portanto, estivemos a morar juntos durante algum tempo. Entretanto, lá veio o pedido, começamos a organizar o casamento. Deu muitas dicas ao namorado. Sim, eu tive de ser. Teve de dizer tudo, de planear tudo. Exatamente. E, portanto, notei nele o entusiasmo a aparecer, que isto são homens, não é? Mais na procura de quinta, quando se começa a ver aquelas quintas, a parte mais gastronómica. Essa parte nós queremos estar mais sempre. interessante, não é? Pronto. Foi aí que eu vi mais até o entusiasmo dele e que realmente aquilo até podia ser uma coisa engraçada. Ao longo do tempo, ele também se foi envolvendo na ideia e acabou até por me surpreender. É uma pessoa extremamente discreta e, portanto, quando foi experimentar o fato, até optou por um fato todo clássico, prata, com um bocadinho de brilho, eu pronto, o homem transformou-se. Ele conheceu verdadeiramente a festa. Rendeu-se a este mundo, pronto. Foi uma grande surpresa, consegui pô-la a dançar no dia do casamento, saímos coreografia e tudo, foi uma grande surpresa para toda a gente. Portanto, eu operei milagres, verdade seja dita. Pronto, e correu tudo muito bem. E nessa altura dos preparativos, lá está, mais uma vez, eu como uma menina romântica, não é? Tive de organizar tudo ali ao pormenor. E durante essa procura que fiz, achei que era interessante partilhar essa pesquisa com outras noivas. No fundo, existem várias plataformas, mas cada vez mais há uma procura, e nota-se isso nas redes sociais, em blogs, em pessoas que nós nos identificamos e para ouvir as opiniões delas, porque quando nós entramos num site meramente profissional, não é? E que no fundo muitas vezes os fornecedores têm as suas próprias parcerias e até pagam por publicidades, as noivas também não sabem muito bem se realmente aquilo é realidade, não é a mesma coisa que receber a opinião de outra pessoa. Por isso mesmo é que o boca a boca tem outro tipo de influência, não é? Porque estamos a falar na primeira pessoa, na nossa experiência daquilo que nós conhecemos. É diferente. Exatamente. Então eu comecei a reunir dados para ajudar a quem estava a organizar o casamento. Dá muito trabalho organizar casamento. Eu organizei o meu praticamente sozinha, correu bem. Mas digo que quem não tiver muita vontade disso, que é importante a presença de uma wedding planner. Essa era uma das coisas que eu achava importante dizer aqui. Até mesmo por quem é da área, me falou nisso, não te esqueças, e é importante realmente, porquê? Porque há um bocadinho ainda a ideia que o wedding planner tem de ser um serviço de luxo, não necessariamente. O serviço de wedding planner pode tirar todo o stress, aquela carga psicológica de cima da noiva, que infelizmente há noivas que passam stresses horríveis, porque depois também tem que haver algum conhecimento da organização de eventos, saber como é que devem proteger de algumas situações, nomeadamente na altura de redigir os contratos. Quem não tem conhecimentos, por vezes passa dissabores bastante desagradáveis. E sentiu isso quando estava a organizar o seu casamento? Também senti, mas já ia tendo algum conhecimento, nenhum comparativamente com o que tenho agora, não é? Que já estou com muito mais tempo em cima. Mas já estava informada. Sim, mas já estava bastante informada, sem dúvida. Mas ainda agora continuo a ver noivas que de vez em quando, a 2 meses do casamento, ficam sem maquilhadora, ficam sem cor. Situações muito complicadas, já para não falarem pessoas que às vezes no próprio dia não aparecem porque não tiveram outro evento melhor. E às vezes passa-se dissabores assim complicados. É uma realidade. É uma realidade. Isso e acontece depois, mesmo? Acontece, infelizmente, mas lá está, porque essas noivas não se sabem proteger dessas situações.
E daí que seja muito importante entregar nas mãos de quem sabe. Hoje em dia as wedding planners também já têm vários tipos de pacotes de serviços. Não tem de ser o casamento todo planeado. Há o chamado casamento chave na mão, que aí sim, a wedding planner encarrega-se tudo. E depois há outros serviços em que a pessoa não está tão à vontade e que também pode tratar com eles desses serviços e outros ser a própria pessoa a tratar. Porque algumas pessoas dizem, mas se eu for contratar um wedding planner, aquilo já não vai ser tão pessoal, não vou ser eu que vou escolher. É uma ideia errada que tem. O wedding planner é o braço direito para ajudar a fazer as escolhas certas, sempre direcionando no gosto e nas preferências da noiva e a dar correto aconselhamento e aconselho aos melhores profissionais. Portanto, uma das dicas que eu deixo já aqui é realmente quem não se sentir à vontade para pedir um orçamento e para ver, porque às vezes até têm ideias que são valores que não são reais, que é uma das coisas que eu tenho falado com fornecedores, que as pessoas pensam, aquilo é de luxo e aquilo tem um valor altíssimo, e por vezes nem sequer pedem um orçamento. É uma oportunidade perdida que por vezes, pronto, é pena, porque depois passam determinado tipo de situações. Eu, no meu caso, fiz algumas coisas também à mão, portanto, o do it yourself. Sim. Tenho também algumas dicas em algumas áreas para as noivas. Exige muito tempo, muito trabalhinho. Pois, exige ainda mais tempo do que o normal. Exatamente. Sim. Algumas noivas, pronto, querem fazer essas situações, mas a grande parte delas não tem bem noção do que é que as espera, não é? Porque estamos muito numa era em que, há uns anos atrás, organizar um casamento era basicamente escolher vestidos e o local de copo d'água. Hoje em dia, não. Os casamentos são completamente personalizados. Os noivos idealizam um casamento que, no fundo, espelhe a personalidade dos dois, o amor que os dois representam e essas situações todas. Portanto, nós olhamos para os casamentos, eles são completamente distintos são muito uns dos complexos outros. hoje em dia. Sim, atualmente, um dos meus últimos posts foi feito com uma noiva, um casal mais aventureiro, que optou por fazer um elopement wedding. Sim, eu vi no e foram à Tailândia. Pronto, eu adorei aquela história. A noiva com o vestido na mochila durante 20 dias. Partiram à aventura, fizeram um casamento completamente diferente e quando se lê aquela entrevista, entende-se que aquele casamento tem tudo a ver com aquele casal. Se for outro casal, não se identifica com aquilo, não consegue perceber, eu fazer isto, andar com um vestido de 20 dias na mochila. Portanto, cada casal é único, é especial, deve ser tratado como tal. E isto exige muito trabalho, realmente passar aquela imagem, o que é que nós somos enquanto casal, o que é que nós queremos transmitir a quem está presente no nosso evento. E quanto tempo é que se deve ter para preparar um casamento? O que é que você acha? Aconselho 1 ano e meio, acho que é o tempo ideal, exatamente pela questão não só... 1 ano e meio. Sim, é o aconselho, porque depois é assim, quem quiser alguns profissionais muito requisitados é muito complicado, às vezes com 1 ano e meio já não consegue. Mas há aquele caso em que a noiva ficou à espera que fosse pedida em casamento. Sim. Então... Ela quer se casar o mais rápido possível. Ela quer se casar o mais rápido possível. Sim. Como é que é possível uma noiva Isto vai ser um casamento. É verdade. Como é que é possível uma noiva que se quer casar o mais rápido possível arranjar um casamento assim e que gosta de coisas bem feitas e todas as XPTOs? Como é que isso é feito? Consegue, mas é assim, e tal como a questão do casamento low cost também é possível. Hoje em dia, um dos posts que eu fiz foi precisamente quanto é que custa casar e há preços para todos os bolsos. Agora depende daquilo que são as prioridades das pessoas, daquilo que elas consideram importante ter no dia delas. Porque assim, uma situação para mim pode ser muito importante, eu achar que aquilo realmente é de valor, e para outra pessoa não. Passar despercebido. Exatamente. Há outras coisas que são incontornáveis e que realmente à partida terão de lá estar, não é? Portanto, isto é tudo uma questão de jogar, mas quem quiser organizar um casamento mais rápido, muito provavelmente terá de se deslocar a uma loja, escolher um vestido dentro do estoque que está disponível, porque depois tem sempre aquela parte chata, não é? Que ainda há pouco, sim, as medidas, ainda há pouco falaram, não é? E mesmo a questão de mandar vir o vestido demora sempre pelo seu tempo, estaremos sempre a falar de cerca de 4 meses, e para quem está com pressa não é muito, porque depois tem a questão das provas, não é na primeira prova que o vestido fica bem. Geralmente são realizadas cerca de 3 provas, é preciso algum tempo. Portanto, uma noiva que tenha pressa terá de ir a correr para uma loja, escolher um vestido dentro do estoque disponível e dentro do seu orçamento. A nível de copo d'água também estará mais limitada, porque as quintas mais requisitadas têm, digamos que quem quiser casar, por exemplo, no mês de maio, que é o mês da Nossa Senhora, ou no mês de agosto, haverá uma espera, às vezes, de 2 anos. Às vezes 4, em certas Quais quintas. são os meses assim mais vazios para se casar? Portanto, é assim, neste momento algumas pessoas já optaram, algumas pessoas já optaram por casar no final de ano.
mas casar naquela passagem de ano também já é bastante requisitado. Sim. Pronto. Portanto, quem casar nestes meses de fevereiro, de março, ali abril ainda consegue arranjar bastante e depois mais de meados de outubro para a frente também há ali uma quebra também devido à questão climatérica, não é? Fica um bocadinho mais adversa e as noivas fogem da chuva. Até Sim, vão levar os ovinhos lá a Santa Clara, não é? Para não chover. E eu ainda há dias disse a algumas noivas, casamento onde chove, não é? É abençoado. Portanto, há que costumam dizer. Costumam dizer, sim. não é? Por Casamento molhado, casamento abençoado. Mas ninguém gosta de apanhar chuva. Portanto, até fogem um bocadinho das intempéries. da lama, Mas pronto, está casada, é o que importa, não é? Acaba por ser mas que o dia importa. fica sempre marcado, não é? Sim. Fica depois, lá está, depende se são os noivos mais descontraídos, se são uns noivos que até gostam das coisas muito certinhas, se forem os noivos que gostam das coisas mais certinhas, vão começar a ficar extremamente nervosos. Sim. Todas estas questões pequeninas começam a incomodar, no fundo. Então, e depois, uma pessoa fica noiva, quais é que são os primeiros passos que uma pessoa tem que tomar? Eu aconselho sempre a optarem pela quinta ou outro local, sendo que agora as quintas até têm bastante procura, mas aqueles casais mais elegantes, de classe alta e que têm outro tipo de orçamento ou de budget, como queiram chamar, estão a optar neste momento mais por edifícios históricos, Sim, fica por muito palacetes, por pousadas Lindíssimo. e coisas assim do género. Dá fotos espetaculares. Espetaculares. Logicamente que estamos a falar de outros valores, Sim, coisas muito mas mais mesmo elevadas. ainda considerando as quintas, as próprias quintas, aquelas quintas mais requisitadas têm muito tempo de espera. Portanto, o que eu aconselho é irem primeiro à quinta e quando conseguirem garantir uma reserva na quinta, seguidamente irem ao fotógrafo. Também tem umas listas assim bastante complicadas para se fazer a marcação. E tentar conciliar para ver se realmente conseguem ter os horários disponíveis para quando querem. Conseguindo isso, então, posteriormente, tratar da parte religiosa, de ir à igreja e tudo, porque na igreja é mais fácil marcar. Que algumas pessoas dizem, mas não faz muito sentido, então vamos marcar a quinta, não marcamos o casamento. Marcar o casamento, tanto civil como religioso, é mais fácil. Conseguir vaga com estes profissionais já não é assim tanto. Outra das prioridades é maquilhadora. Maquilhadoras muito conhecidas são extremamente requisitadas. Não, o vestido, depois lá está, depende um bocadinho daquilo que se quiser. Mas à partida, se a pessoa for com uma certa antecedência, era o que ainda há pouco falavam, geralmente nunca menos de 6 meses, mas poderá ser de 6 meses a 12. No caso das quintas, 18 meses é necessário. Em muitas delas, e às vezes não chega. Se quiserem o mês de agosto, há muita gente que até tem família imigrada e tudo. E eu aconselho a ir o quanto antes. Às vezes 18 meses não chega. Se quiserem o mês de agosto, o mês de julho é extremamente complicado. Depois há quem faça um bocadinho a jogada de tentar casar à sexta-feira. Hoje em dia já há casais que fazem isso. Sim, pois. Pronto. Tentam casar à sexta-feira ou um dia da semana, caso as pessoas estejam de férias. É uma possibilidade, também baixa os custos. Tal como outras técnicas que eu também já tenho dito lá no blog, que ajudam a baixar custos. No fundo, consegue-se ter o casamento feito, consegue-se ter aqueles elementos, havendo apenas, às vezes, algumas trocas. Então, alguns que ajustes. técnicas são essas? Uma das técnicas é assim, já tenho dado algumas, pronto. Para quem quer baixar os custos no casamento, é pensar logo na questão do copo d'água, pronto. No fundo é um dos fatores onde se gasta mais dinheiro. Não é? Porque se nós pensarmos em 100 ou 200 pessoas que estão durante uma série de horas a comer, a beber, que precisam de ter então, animação. Portugueses, se forem portugueses, então. Comem bem, não é? Comem bem, sim. Exatamente. E, portanto, pensando também na questão da animação que é necessária, porque são muitas horas, é uma das situações que eu também considero, sem dúvida, a investir, é a animação. O casamento sem animação, aquilo, ao fim de algum tempo, aquilo é um tédio, as pessoas começam a ficar cansadas e, portanto, não funciona bem. É um investimento que eu aconselho também a fazer, uma boa animação, porque senão não conseguem prender a atenção das pessoas e é impossível. Mas, portanto, o que é que eu aconselho? Então, Logo a na animação questão, tem que estar presente. sim, sim. Sem dúvida. Era das coisas, algumas coisas que se podem cortar de um casamento que realmente se queira que seja muito bom, mas outras que eu não aconselho. A animação, não. Por amor de Deus. Eu costumo dizer, não cortem na animação, cuidado com o fotógrafo, são as recordações que sobram do dia. Quando se recebem as fotografias, não dá Sim, para porque depois o dia passa e o que é que fica? Sobram-nos as fotografias e o vídeo. E se a pessoa cortou ali, depois até tem recordação de um dia que é bonito e que não está bem retratado.
não aconselho a pouparem em fotografias. Lá está, algumas pessoas dizem, mas o vestido, não sei o quê. Eu até, se tivesse um orçamento apertado, preferia poupar no vestido. Não é? Porque depois as fotos e o vídeo, no fundo, é aquilo que fica. Seriam coisas que eu não cortaria de todo, acho mesmo importante. E muito cuidado com a maquilhadora. Não é? Pois. O nosso rosto é aquilo que nós mostramos durante o dia todo, é o que mais é fotografado depois durante o dia. Pois é, pois é. É muito chato, uma pessoa pode estar muito bem vestida, porque se depois tiver uma maquilhagem de má qualidade, se começar a chorar, o rímel a sair, vai ficar num estado que não há fotos que resistam. E uma das coisas... O fotógrafo pode ser muito bom, mas Exatamente. não consegue fazer milagres. E dizia-me o fotógrafo, eu prefiro uma noiva sem maquilhagem do que mal maquilhada. Porque se não tiver maquilhagem, nós com Photoshop corrigimos. Ela agora, quando aparecem noivas às vezes mal maquilhadas, com cores fortíssimas e coisas que foram deslizando ao longo do rosto, esse é um problema para tratar. Porque depois nós tratamos, mas fica ali a perceber-se que houve ali retoques, fica um ar artificial, fica estranho, não é um serviço bonito de se ver. Mas voltando um bocadinho então àquilo que no fundo estávamos a falar, uma das questões onde as noivas têm de ver logo para cortar no orçamento é a questão do copo d'água. Existem alguns locais de copo d'água que têm uns preços mais acessíveis e que têm serviço de qualidade. Outra das questões no próprio serviço que eu aconselho para quem quiser poupar é cortar nos mariscos. Sim, porque essa parte é cara. Pois. A parte de marisco é cara. Os mariscos aumentam bastante os custos, portanto é logo um dos cortes que eu faria, era por aí. Depois, certos pormenores, como por exemplo terem um topo com os noivos personalizados, não é? À sua imagem, que é uma recordação bonita, que é para guardarem, mas que é uma coisa secundária. Têm de ponderar se realmente fazem questão de ter aquilo. Porque, pronto, já é um valor um bocadinho mais elevado e tendo um orçamento mais curto, têm de pensar nisso. Outra situação que vem a acontecer cada vez mais é o ramo. Antigamente usavam-se aqueles ramos tradicionais, com aquelas flores da época, aquela coisa mais mimosa. Hoje em dia, não. Hoje em dia as noivas prenderam-se com as peónias, com os ranúnculos, não é? Até com, como é que se chama? Eram os pimentos, há bocado estavam a falar. Não é pimentos, é... Malagueta. Malagueta. Há bocado estavam a Sim, falar de uma noiva malagueta. com malaguetas. Sim. Sim, exatamente. Pronto, e antigamente, no fundo, faziam-se aqueles ramos mais simples, ramos com rosas, com flores da época, que se tornam mimosos, que agora até já aparece um bocadinho também naquele estilo boho, não é? Sim. Mais o estilo campestre, volta um bocadinho essa tendência, mas muitas noivas, diria até aquelas mais clássicas, mas que ao mesmo tempo, em termos de ramos, querem seguir tendências, prendem-se a isso. E depois há certas flores que em épocas de calor não são aconselháveis, por exemplo, as tulipas. Convém também escolher uma florista devidamente informada, sim, e que possa informar as pessoas disso, porque, como é lógico, uma noiva não tem de saber estes pormenores. Mas uma das situações que eu falava ainda à parceira florista e que eu dizia, há noivas que dizem, mas nós vamos a uma florista e pedimos um ramo só, porque de noiva já é mais caro. Não é por ser de noiva, é pelas exigências que aquela noiva em particular faz. E se pede peónias ou ranúnculos, que são importadas, não é? E como ela diz que aquilo traz vários pés, eu nem vou usar todos para a noiva, mas só me vendem assim aqueles lotes. São flores que depois não têm muita saída em determinadas situações, portanto vai sair mais caro à noiva. Portanto, um dos cortes é exatamente nas flores. Em relação à roupa do noivo, há fatos caríssimos, fala-se pouco disso, que é uma coisa engraçada, que dizem, a noiva gastou não sei o quê. Há fatos de noivos para mais de 1000 euros. Pois é. Sério? Fatos de mais de 1000 euros. Depois com o sapatinho, não sei o quê, há noivos e vestidos a valores que algumas noivas se vestem. Afinal, não são só as mulheres a gastar tanto dinheiro, não é? Não, senhora. Há noivos que são bem extravagantes. É outro dos cortes que também é possível ser feito. Portanto, podem jogar também um bocadinho por aí. A questão mesmo voltando um bocadinho à questão da quinta, tem aquele jogo de verem em que mês é que podem casar, ou se casar então num dia da semana, em vez de ser um sábado ou domingo, se for ao sábado é sempre mais caro. Ao domingo já é ligeiramente mais barato. Durante a semana acaba, pronto, por de facto ser melhor. Podem fazer algumas coisas em casa também, nomeadamente os convites. Dá para fazer uns convites simples e bonitos, que fica mais barato. Há assim algumas coisas que realmente as noivas podem também ir fazendo em casa e os custos vão baixando. Temos a questão da lua de mel, que hoje em dia também se torna quase uma obrigatoriedade, mas não é. Se não tiverem orçamento para... Vão ao Algarve uma semana e já é muito bom, o Algarve é lindo. Eu tenho sugestões de lua de mel em Portugal, mas há casais que nem isso podem fazer. E se não podem, se realmente querem fazer o casamento, fica para outra ocasião, não é?
A lua de mel pode-se fazer quando se quiser. Qualquer altura, a lua de mel devia ser o casamento todo. Sim, olha que lindas Sim, palavras agora de escola de disse tudo. Sofia. Lindo, lindo. Sem dúvida. É verdade. Estava a dizer há bocado a importância de uma wedding planner. Como é que se escolhe uma wedding planner? Como é que escolhe a tal? Porque há pessoas... Como escolher? Sim, há gostos que não compatibilizam. Sim, é assim, há várias wedding planners atualmente a trabalharem. Depois há wedding planners que realmente são wedding planners e, infelizmente, não só nessa área dos casamentos como noutras. Há pessoas que se passam por wedding planners, mas não são wedding planners. Portanto, tentem pedir realmente as qualificações das pessoas. Há pessoas com cursos tirados que realmente estão certificadas e que são entendidas em trabalhar naquilo. Se não têm referências de ninguém, não têm certificações, não têm nada para mostrar, cuidado com isso, porque está a acontecer muito isso. Essa é uma das áreas onde mais se vê amadores a tentarem entrar, tal como a questão da maquilhagem. É outra área que tem muita gente amadora que entrou naquilo e, no fundo, não tem as qualificações para estar a executar. E depois as noivas é que vão pagar o preço, não é? Verdade. E então, em relação aos sítios para casar, agora está a falar em quintas, mas há muita gente agora que decide, por exemplo, na praia ou outros sítios, certo? A praia já foi mais usual há uns anos atrás. Agora, por acaso, é uma tendência que já não é tão forte. As pessoas viraram um bocadinho para aquilo que é o rústico, não é? Vão acompanhando um bocadinho as tendências. Tem aparecido muito aquela tendência do boho chic. Este ano, mais dentro das tendências de 2018, está-se a usar muito casamentos em jardim, com paredes de flores, Sim. arcos de flores. As brasileiras estão todas a fazer isso, que eu tenho visto muito. É uma tendência que está muito em alta. Ou então um local com espaço muito estilo industrial, com aquelas lâmpadas mais rústicas, sim. Pronto, com aquela mistura com as flores bem escolhidas, com aqueles arranjos florais que caem do Sim, teto. mas muitas flores agora, isso é Sim. verdade. Lindíssimo. É das coisas que neste momento que estão bastante em alta, tal como os edifícios históricos também. A nível de casamento está a acontecer, digamos que assim bastante, é mais direcionado ao Algarve e geralmente, digamos que serão mais os europeus nórdicos que vêm atrás do calor. Sim, sim. E que ainda acham a ideia de casar numa praia com calor e tudo uma coisa demasiado atrativa, que para nós que moramos cá mas já não é tanto como já foi há uns anos atrás, já não prende tanto por aí. E diga-me uma coisa, quais é que são aquelas coisas que as noivas esquecem sempre? Que acham que não é importante ou nunca passa pela cabeça, mas que no dia é mesmo importante? Assim, aquelas primeiras coisas. Geralmente há muitos noivos que se esquecem de levar o mapa das quintas ou do local do copo d'água. E depois perdem-se um bocado. E depois ainda acontece bastante isso. É daquelas coisas ou se esquecem de fazer, ou então esquecem-se de delegar essa função para alguém para depois ir no dia. É uma das coisas que fica esquecida, depois é uma chatice. Os convidados ainda se perdem, não sabem muito bem para onde ir. Sim. E é uma situação que ainda vai acontecendo. É uma das coisas que eu também aconselho às noivas, principalmente as que não têm wedding planner, a delegar algumas tarefas. Decidirem quem vai fazer o quê. Porque depois no dia... Não, de todo. Porque depois no dia vão sair, estão em stress, é vestido, a maquilhagem e tudo. É demasiada coisa para pensar. Sim, é muito Os complicado. convidados tens que cuidar, é tudo e mais alguma coisa. Sim, e quem não tiver wedding planner, dar preferência a um local em que tenha uma boa equipa, em que consiga, desde que entram lá na quinta, assumir aquilo. Porque eu, por exemplo, organizei o meu casamento, mas a equipa que trabalha na quinta, eu mal pus lá o pé, eles agora tudo connosco. Eles é que têm o cuidado dos horários, em que horário é que se deve fazer o corte do bolo, em que horário é que se serve as carnes e tudo cronometradinho, mas nós já não temos de nos preocupar com esses pormenores. Portanto, é uma grande ajuda, principalmente para quem não tem a ajuda do wedding planner. Voltando aos cortes, que para quem não tem assim uma carteira muito abastada, também dá dicas de ramos artísticos. O que é que se encontra mais no seu blog? Assim, no blog tem dicas de ramos artísticos, de vários materiais. Há ramos em feltro, pronto. Há ramos de tecido. Eu tenho, nomeadamente, uma parceira que faz ramos artísticos fantásticos. Pronto. Ela imita a flor verdadeira, feita pétala a pétala.
Que bonito, sim. É fantástico o trabalho dela, mas não se pode dizer que um trabalho tão minucioso seja propriamente económico. Há ramos artísticos que realmente são económicos, mas este já estamos a falar de um Pétala, ramo já de outro pétala. nível. Vai ser dos mais complicado. Porque, por exemplo, uma pessoa que esteja numa época em que seja difícil arranjar umas pionas ou uns ranúnculos, consegue ter ali uma réplica feita em tecido. Uau! É um trabalho que eu aconselho a verem, também podem ver lá no blog. Eu conhecia num evento da Zankyo. A Zankyo foi, no fundo, quando eu tive o patrocínio da Zankyo, a recomendação, foi quando eu percebi que de facto o meu blog tinha crescido, não é? E que tinha deixado de ser apenas um hobby, já era lido por bastantes pessoas. E, portanto, fui a alguns eventos e tive a oportunidade de começar a conhecer pessoas fantásticas. E até os parceiros que eu vou escolhendo para o blog são parceiros que trabalham na área dos casamentos, mas uma das prioridades que eu dou é que sejam apaixonados por aquilo que fazem. Não é? Porque nós podemos trabalhar e simplesmente estamos a cumprir uma tarefa com o objetivo de sermos remunerados, ou nós podemos ser apaixonados e dedicados àquilo de corpo e alma, e queremos dar melhor ao outro. E os parceiros que eu tento escolher são esses. Essa Verónica, precisamente, a Verónica do Teixeira, do Bridal Bouquets, foi uma das pessoas que eu conheci na Zankyo, que é apaixonada por aquilo que faz. A noiva tem um sonho e ela vai atrás daquele sonho, tendo sempre o cuidado de dar assessoria à pessoa, a todo o aconselhamento, qual é o formato ideal para o ramo, para conciliar com aquele vestido, com a altura da pessoa, se deve ser um ramo maior, se deve ser mais pequenino. E, portanto, ela faz trabalhos fantásticos e aconselho a conhecerem o trabalho dela. E que mais parcerias podemos encontrar no seu blog? Neste momento tenho parceria já em várias áreas, tenho algumas que ainda estão a ser feitas, tenho uma parceria recente com o Videoarte, que fazem vídeos cinematográficos fantásticos, têm um trabalho maravilhoso. Foi uma das parcerias que eu queria, também daquelas pessoas que captam a alma do casamento, transmitem a emoção do que se está a passar no dia. O meu fotógrafo a nível de parceria é o Filipe Santos, também é uma pessoa espetacular, também é um apaixonado à arte, daquilo que faz. Já tive a oportunidade de ser fotografada por ele, já nos fomos cruzando em alguns eventos e, portanto, fez-me sentido que fosse com ele criada esta parceria. Tenho também lá toda a informação no site sobre ele e um vídeo e tudo onde poderão ver que realmente o Filipe Santos é uma pessoa que, pronto, ele adora realmente acompanhar os noivos. Uma das coisas que ele fala é que tem a preocupação de conhecer os noivos antes. Sim. Eu quero conhecer os noivos antes, eu quero perceber a relação que eles estabelecem entre si, para depois então transmitir o que é aquele casal. Porque nós não podemos dizer, eu fotografo casais, ok, fotografo casais, mas este casal não é igual ao outro casal. A relação que existe entre os dois é diferente. E, portanto, há que conhecer e captar a alma daquele relacionamento para conseguir transmitir aquilo na fotografia. Muito interessante. Podemos encontrar de tudo no seu blog. Sim. Sim, já está um bocadinho generalizado, não é? Tudo que é casamentos. Neste momento tenho também mais algumas parcerias a decorrer. A nível de decoração também tenho o Roberto Fontenelle, que recentemente estive a fazer a decoração da inauguração da revista de casamentos da Cristina Ferreira. Sim. Ele faz um trabalho também brilhante. Foi uma das pessoas que eu também conheci na Zankyo, em que, pronto, trocamos ali alguns conhecimentos e eu fiquei fã do trabalho dele. E mais tarde falamos desta possível parceria, também é uma das parcerias que, pronto, realizei e também aconselho a conhecer o trabalho, porque é um trabalho maravilhoso. Uma das primeiras parcerias que eu fiz foi também com a Rosana, ateliê da Rosana, que faz uns noivinhos maravilhosos. Tenho o meu casalzinho lá em casa a decorar a sala, pronto. E vários destes parceiros já se tornaram amigos, várias destas pessoas. É o wedding planner, é a Bianca, do Pedido até ao Altar, trabalha em Lagos, não é brasileira, também é uma pessoa 100% de confiança. As noivas, muitas noivas estão a mandar e-mails e perguntam, querem que eu organize o casamento? E eu disse, eu não sou wedding planner, eu sou blogger, tenho vários conhecimentos na área, mas posso aconselhar uma pessoa. Uma das pessoas que eu aconselho, sem dúvida, é a Bianca. Eu digo, se querem ter um casamento tranquilo, sem preocupações, chave na mão, falem com a Bianca. Muito bem. Então começou este blog, isto por causa do seu casamento, porque gostou tanto da área, e depois já percebeu-se que era alguma coisa a valer quando teve o patrocínio da Zankyo. E depois, como é que foi receber o feedback das pessoas, ver que cada vez mais pessoas estavam a ler, como é que tem sido? Tem sido, assim, inesperado. Inicialmente nunca pensei que realmente tivesse o alcance que depois comecei a ter,
porque pronto, recebi um e-mail da Zanquiu, na altura deram uma recomendação, eu fiquei na lista de um dos melhores blogs de Portugal na área dos casamentos. Estava à espera desse feedback? Não estava. Quando iniciou, qual era a sua expectativa? A minha expectativa era criar um cantinho de partilha com as noivas. Simplesmente isso, pronto, tem aqui alguma informação, porque que eu vou guardar só para mim? Vou partilhar, pronto. Mais uma vez, muito no sentido de ajudar os outros. E, portanto, eu criei aquele espaço e algumas noivas começavam a ver as minhas listas e tudo, até que o Zanquiu, foi engraçado que quando a Zanquiu reparou no meu blog não tinha nada a ver com o que está agora. A nível estético, não é? Era uma coisa muito mais rudimentar. E eu fiquei a pensar, bem, porque elogiaram o conteúdo todo, se calhar eu não estou a olhar para as coisas como deveria. Acho que tenho que levar isto mais a sério e tornar isto mais profissional. E comecei a trabalhar nesse sentido. Depois surgiram possibilidades de ir a eventos, comecei a conhecer outras pessoas, começaram a cair e-mails de noivas, e-mails de fornecedores a pedirem parceria e as coisas foram continuando. E eu disse, pronto, ok, se isto é assim, eu vou embarcar nisto que realmente eu gosto. E algumas noivas dizem, eu adoro ler o seu blog. Ainda agora uma noiva estava a dizer, eu gostava do meu casamento retratado, do género de um que você lá tem. Eu disse, ok, certamente, estou completamente à disposição para retratar o seu casamento. Ela disse, mas é que eu gosto da forma como você escreve, a maneira como as coisas estão compostas. Desta noiva você tenta mesmo captar as emoções. E eu disse, eu quero mesmo isso. Eu não me quero limitar a escrever como quem está a contar uma simples história. Eu quero tentar captar aquilo que vocês viveram no dia, passar a emoção à outra noiva. Porque isto é tudo uma fase muito emocional. As noivas ficam ali com as hormonas, não é? Tudo alterado, porque no fundo é que a maioria das noivas vivem um sonho da infância. E, portanto, foi o que eu disse, o que me faz sentido é realmente ser inspirador. E para ser inspirador eu não me basta ter as vossas fotos e um texto escrito por mim. Eu quero que vocês participem no que está escrito, que me digam aquilo que sentiram. Quero ir mais além. E qual foi das histórias que já ouviu que mais a marcou? A história que mais me marcou foi, sem dúvida, até à data de hoje, foi a história de uma amiga que eu retratei, pronto, que namoraram imensos anos e que os dois têm um relacionamento fantástico, que parece mesmo aquele casal perfeito e que estava destinado para ficarem juntos. E foi uma das situações que eu fiz questão de retratar e que ela descreveu, e as noivas ficam encantadas a ler aquilo. A gente gosta de ouvir aquelas histórias de amor, é sempre bonito. Estava lá a dizer nos seus posts que era sobre um elopement, e cada vez acha que é mais habitual as pessoas decidirem largar tudo e só vão e casam-se noutro país. Acha que é mais habitual isso? Tem ouvido mais sobre isso? É assim, cá em Portugal não acho que ainda seja uma coisa muito habitual. Acho que é uma moda que começa a vir. E uma parte dos casais que optam por essa situação são casais aventureiros e que tenham um budget pequenino, não é? Estão com um orçamento pequenino. E essa é uma das opções. Porquê? Porque, no caso precisamente desse casal, eles ao reduzirem os custos que teriam numa quinta, permitiu-lhes fazer um casamento num local distante e fazer uma lua de mel. E, portanto, é uma questão de ponderar um bocadinho o que é que as pessoas preferem. Porque, às vezes, realmente o orçamento limita muito e, para quem for aventureiro, por que não fugir ao tradicional? Isso é verdade. Não é? Muito bem. E a nível de tendências? Tendência do cabelo, os penteados para o casamento, tendência do vestido, tendência do sapato. Também aconselha a noiva? Sim, também me perguntam muito isso. Porque há tanta coisa no Tanta mercado. coisa a acontecer. Há uma infinidade de opções. Sim. E até porque agora é tudo muito personalizado. Atualmente, antigamente, a noiva ia de branco e tinha de levar o sapatinho branco, o véuzinho branco. Isso já vai. Isso já foi há muito Há tempo. noivas que querem, porque sonharam com o clássico e ficaram presas naquela ideia do clássico. Mas cada E a vez- personalidade delas é assim, não é? Mas cada vez há noivas que Variantes. querem Sim. esquivar ao Sim. tradicional. Eu diria que neste momento, mesmo aquelas noivas mais clássicas, tentam dar ali um apontamentozinho, algum diferencial, pelo menos na cor do sapato, arriscar um bocadinho na cor do ramo, já não sendo um ramo totalmente branco. E há ali alguns pormenores que vão entrando, em que não é uma noiva completamente arrojada, mas pronto, eu sou clássica, mas quero uns pormenores consoante as tendências atuais. A seguir ao vestido, sem dúvida, que uma das maiores preocupações de noivas são os sapatos.
Cada vez mais as pessoas dão logo ali uma prioridade muito grande para sapatos. Gasta imenso dinheiro em sapatos personalizados. Quer seja personalizado na cor, quer seja personalizado no salto. Por vezes tem elementos do próprio casamento. E neste momento há fornecedores que criaram todo um negócio à volta disso. Temos, por exemplo, o caso dos sapatos Namorar Portugal, inspirados nos lenços namorados. Sim, sim. Pronto, algumas noivas já gostam, principalmente quando têm esse tema, é uma coisa um bocadinho diferente. E depois temos algumas pessoas também a trabalharem numa área um bocadinho mais clássica, não com lenços namorados, mas que fazem uma série de adaptações, creme caviar e outros assim de género, em que usam uns laços adaptados, pode ter esse traço, pode não ter. O mesmo sapato, a pessoa escolhe o modelo, escolhe o salto que quer e depois pode adaptar, pode mudar a cor, pode colocar atrás um laço, umas pedrarias. Portanto, é só imaginar, idealizar e propor ao fornecedor, não é? Sim, quais é que são as tendências, como ela estava a falar, de cabelo agora? É cabelo solto, é apanhado, o que é que se vê mais agora? Antigamente, o que se usava mais eram os apanhados, era aquele tradicional apanhado, para depois colocar o véu. Como falámos há pouco, agora há noivas que já optaram por não usar véu. Cada vez mais o cabelo fica à vista, até porque quem usa geralmente é só para ir à igreja e depois tira, portanto fica o cabelo muito exposto. Estamos numa era mais de cabelos soltos, cabelos semi-presos. Aquelas noivas que são menos clássicas optam mais por um cabelo solto, um cabelo com uma ondulação muito natural. Aquela coisa que parece que bateu o vento, não é? Aquele ar assim um bocadinho mais natural, dá uma leveza e uma elegância muito bonita de se ver. Para quem quer um bocadinho mais elaborado, mas sem ir para o tradicional apanhado, sem dúvida que o cabelo semi-preso é uma boa opção, dá para fazer coisas lindíssimas. E depois também há as tranças. Pois era isso que eu ia perguntar. Cabelo com trança e penteados têm trança incorporada, mas que também se consegue fazer semi-preso e tudo com tranças. Agora também estamos a voltar a usar flores. Antigamente usava-se bastante as flores no cabelo. Quando É foi aquelas super coroas de romântico. flor, ou Sim. assim, eu acho que fica muito As bonito. grinaldas ou as próprias flores presas no apanhado são os pormenores lindíssimos e dá logo ali outro toque ao penteado. Tu também achas que devia-se apostar numa boa cabeleireira? Sim. Também é essencial. Sem dúvida alguma. Sim, isso foi uma das coisas que eu tive um dissabor terrível, que as pessoas gostam entre aspas. Quando ouvem a minha história acham assim um bocadinho inacreditável, porque foi assim, foi o evento mais estranho que me aconteceu no casamento, foi precisamente com o cabelo. Porquê que aconteceu? O meu cabelo foi penteado e pronto, na altura eu tinha a maquilhadora, era super requisitada e portanto o cabeleireiro naquele dia, a dada altura, viu-se ali um bocadinho atrapalhado, porque os fotógrafos faziam pressão, porque o meu casamento teve de ser marcado ao meio-dia, exigência do padre. Eu quis casar no mosteiro e o padre na altura fez essa exigência que fosse ao meio-dia. E portanto aquilo de manhã o tempo voa. Sim, e o cabeleireiro começou a ficar nervoso, não sei o que é que ele fez ao cabelo, que eu uso extensões, não sei como é que ele ripou o cabelo, que o meu cabelo ficou lindíssimo, mas por baixo estava lá um grande problema, só que eu não fazia ideia, então fui para a igreja e tudo, andei, fotografei, o cabelo sempre lindo. Quando eu fui para tirar o penteado, eu casei num sábado, tentei tirar aquela noite, o cabelo não conseguia, estava todo preso cá atrás. E eu, bem, eu não consigo, o que é que eu vou fazer? Aquilo já era de madrugada e na altura disse meu marido, anda a dormir, pronto, e amanhã de certeza que vais conseguir, com mais tempo, também tens as extensões e isso deve ser normal. No dia a seguir eu tento, eu não conseguia pentear o meu cabelo. Então tentei falar com o cabeleireiro e não conseguia entrar em contacto. Comecei a entrar em pânico e eu ia viajar na segunda-feira de manhã. Isto depois já durante domingo já estava a parte da tarde e eu continuava o cabelo no mesmo estado. Estava assim super alto aqui atrás. E eu disse, bem, como é que eu vou fazer isto? O que é que eu decidi? Cabeça debaixo da água. Comecei a lavar, pus shampoo, esfreguei, não sei o quê, depois uma série de voltas. Quando ficou pior, o meu cabelo ficou todo duro. Ai, que horror. Duro, parecia pedra. Eu não conseguia baixar aquilo. Entretanto, liguei para a minha cabeleireira, na altura, era brasileira, era fantástica. E eu liguei e disse, eu estou em pânico. Eu não sei o que é que aconteceu ao meu cabelo, eu tenho uma pedra na cabeça. Ai, mas o quê? Não pode ser. Estou a dizer, tenho uma pedra na cabeça e eu vou viajar amanhã. Eu avião para apanhar de manhã, não sei como é que eu vou fazer isto, porque eu nem sequer conseguia estar deitada de cabeça para baixo, nada, porque ficou assim, emaranhado, porque as minhas extensões ficaram para aí aqui, porque depois o meu cabelo foi puxado ao lado para enrolar, e aquilo subia, não é? Portanto, eu tinha ali um volume de cabelo terrível. E eu sei que foi essa noite para a cabeleireira, ela esteve durante a noite ali a puxar o cabelo até às 6 da manhã e já tinha as malas prontas para ir para o México.
O meu marido também não dormiu e, portanto, a dada altura ela tirou cerca de metade, se tanto, e ela disse, não consigo mais, porque senão vais perder o avião. Eu tinha de ir para Madrid e, portanto, a dada altura ela disse, eu vou-te arranjar aqui uma solução. E deu uma volta ao cabelo, fez uma banana e eu fui com uma mola daquelas de cabeleireiro a prender. Porque o volume era tanto aqui atrás, só dava para disfarçar assim. O que aconteceu? O que é que ele tinha, afinal? Aquilo foi uma laca extra forte e um cabelo que ele na altura tinha colocado extensões não podia ser ripado da forma que foi. Porque ele ripou assim tudo à pressa na direção do cabelo com uma laca extra forte. Porque ele até nas provas tinha usado outra laca, mas depois ficou na dúvida, será que ele vai aguentar? É melhor levar a extra forte. E a forma que ripou, aquilo foi um horror. Ou seja, eu acabei no avião, tive de ir sempre de cabeça de lado e andei a semana toda com uma mola na cabeça durante a lua de mel para disfarçar aquilo, porque eu disse, não, eu posso ter uma pedra na cabeça, mas eu vou de lua de mel. Ai, meu Deus! As pessoas quando não veem a história acham qualquer coisa de Isso é incrível. qualquer coisa de loucos, é o quê? Obrigada pelo seu blog. Obrigada, Yolanda. Também me Estamos mesmo acabar, a terminar. últimos Todo o sucesso. Muito obrigada por ter também vindo. pelo convite. E nós vamos despedir porque estamos a menos de 30 Segundos. Estamos a Segundos. Então amanhã. Amanhã as manhãs TV vão ter a Arine de Bucelas, a Star Social e a Maga, que vai nos apresentar uma dança contemporânea. Pois é, e nós pelas 15 horas vamos ter a Carla Garrido, escritora de livros infantis. Então não pode perder, amanhã pelas 15 horas mais um programa. Vai ser um programa super interessante, você não pode perder, vai ser muito divertido pelas 15 horas aqui na Curiacos TV de segunda a sexta-feira. Não perca, até amanhã. Até amanhã.